Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estamos no nosso quarto dia de aula de História Eclesiástica 1 e 2, é o nosso último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, como nós vimos no slide do professor André, olha que interessante aqui. Agora eu quero abrir rapidamente aqui, só para vocês terem uma noção, eu achei muito bom esse material, que é o material da História da Igreja em Quadros, da Editora Vida. Olha só, deixa eu passar aqui para vocês rapidamente, só para vocês terem uma ideia. A igreja sofria das heresias que eram antes de Nicéia. A gente estudou já em teologia sistemática isso, e vamos continuar estudando esses assuntos em teologia sistemática. Mas olha que interessante, esse gráfico mostra o ebionismo, o gnosticismo, o montanismo, e aqui vai dando, inclusive, os principais mestres e os séculos, século I, século II, etc. e tal. A informação histórica e os ensinamentos característicos. Legal. O maniqueísmo, maniqueu, 215 a 277. Mesmo a igreja, quando ela era perseguida, havia o quê? As heresias antes do concílio de Nicéia. Ora, como que eles definiam isso? É óbvio, eles já tinham aquilo que eles acreditavam como cânon. Aí vem aqui, perseguições romanas aos cristãos, já vimos isso. E aqui, os pais nicenos e pós-nicenos, né? Então, aqui a gente já vê o concílio de Nicéia tendo muito mais abrangência, né? Os pais nicenos, e aqui essa continuação. Depois, peguem esse material e avaliem, é muito interessante, porque a gente, mesmo a igreja perseguida, eles já se defendiam contra as heresias, e a igreja depois institucionalizada, ou a igreja agora autorizada, continua também fazendo teologia, ou seja, os cristãos primitivos, ou melhor, os pais da igreja e os grandes líderes do passado, eles eram muito zelosos. Enquanto eu fazia a minha lição de casa, eu me lembrava muito do texto de Judas, quando Judas escreve a sua epístola, né? Que ele estava querendo falar sobre a salvação comum deles, mas ele sentiu necessário escrever acerca de que eles batalhem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, a patrística, em tese, é essa fé que batalha pela fé que um dia foi entregue aos santos. E o que eles batalham? Matando os opositores? Não. Mostrando na palavra de Deus que eles acreditavam já como revelação aquilo que era, de fato, o livro sagrado. E aqui está, olha só, os pais nicenos e pós-nicenos. Muito legal. E eu gostei demais desse gráfico, tá vendo? Vale a pena depois vocês estudarem, porque vai chegando até Agostinho e depois Cirilo, e aí eu achei muito, muito joia. Tá bom, meus irmãos? Fiquei feliz com esse material, porque ele faz uma síntese, um retrato. Só ele dá para a gente estudar bastante a história do cristianismo, tá bom? Então, agora vamos para o material que eu também disse há pouco, que eu tinha separado para vocês, da professora Aparecida. Esse material aqui. Não sei se vocês vão ver. É o resumo de história eclesiástica, tá? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Já vou falar sobre o imperador Teodósio, tá? Mas aqui só a gente fazendo uma retrospectiva. Estão vendo esse material que eu publiquei? Tá dando para ver? Tá, né? A letra tá boa? Tá, sim. Tá joia. Então, rapidinho, a gente não vai ler só algumas partes, né? É um resumo da história eclesiástica dessa matéria que a gente está dando. Então, aqui é todo aquele apanhado que a gente já falou. Aqui, a Igreja Apostólica do ano 33 ao ano 100, a gente também já comentou. Continuando aqui. As viagens missionárias de Paulo. E aqui vem a parte que eu quero chegar. A Igreja Perseguida do ano 100 ao ano 313. Ou seja, 213 anos. Acabamos de concluir isso, né? Essa parte, onde havia a adoração do imperador, a adoração de ídolos, os cristãos se reuniam de forma secreta, havia muito interesse econômico, houve incêndios, né? Principalmente com Nero. Aí aqui,
a professora Aparecida fez um bom resumo sobre as perseguições, né? Apreciem depois esse material. É falado também sobre os mártires desse período, né? Como está aqui, ó, Simão Inácio, depois Policarpo e Justino Mártire, né? Perpétua, depois Cipriano, etc. e tal. Aí continua aqui, que eu queria, as heresias, no caso, antes do Concílio de Nicéia. Aqui temos os marcionitas, ó, antes, o Marcion foi no ano 60 depois de Cristo. Aí vem os pais da igreja, mais um resumo, né? Inácio, Policarpo, Irineu, Justino, Orígenes, Hipólito. O que eu queria ver agora com vocês era aqui. Aqui a maneira em que foi escrito essa parte, aqui é com os óculos católicos, tá, meu irmão? Então fica aqui a crítica que eu já fiz há pouco, tá joia? Então não concordo com esse texto da forma que foi escrito. Temos o credo apostólico, e aqui vem, então, a Igreja Católica Primitiva do ano 180, não é isso não. Não, quero... Aqui, eu queria dar uma ênfase aqui com vocês. Peraí lá, o que eu fiz? Onde estou? Não, aqui. Pode ver, ó, só pode ver. No texto, né, que a professora Aparecida pegou como resumo, olha só, 213, surge a lenda de que Pedro foi o primeiro papa, tá vendo? Ela vai colocando algumas datas aqui, tá? Então, só para... Leiam com bastante crítica todo esse material, tá, meus irmãos? Agora, a Igreja Católica Romana, e aqui essa foi a frase que Constantino, ou pelo menos ficou como a frase pelo qual ele teve a visão. Sobre este signo vencerás, né? Aquilo que aconteceu inclusive naquele retrato daquela ponte, né? No ano 313, o imperador Constantino, na véspera de uma importante batalha contra Maxêncio, vendo a dificuldade de ser vitorioso na luta, resolve invocar a Deus dos cristãos e declarou à sua tropa militar que havia tido um sonho onde viu no firmamento uma bandeira com o símbolo cristão da cruz, na qual aparecia as seguintes letras em forma de fogo, né? E aí essa frase, que no latim quer dizer, sobre esse signo vencerás. Tomando o suposto sonho como uma profecia divina, conseguiu encorajar a tropa que milagrosamente derrotaram seus inimigos na batalha da ponte Milvia, sobre o rio Tigre. É aquilo que a gente acabou de ver, né? Então, eu queria que, pastor Johnny, leia aqui os acontecimentos favoráveis para a gente desse texto. Leio sim. Por favor. Acontecimentos favoráveis à igreja. Os cristãos saem das bocas dos leões para o palácio. O domingo é considerado oficialmente o dia de descanso. A crucificação de cristãos foi reprimida. O infanticídio foi abolido. As condições de vida de escravos foram melhoradas. As lutas de gladiadores foram abolidas. Isentou o clero das obrigações militares e municipais e de pagar impostos, e eliminou certos costumes e ordenanças pagãs ofensivas à igreja. Espera aí, esse daqui, vem cá, você acha que o clero não ia começar agora a defender as opiniões imperiais, meus irmãos, só por causa disso daqui? Certamente. Você não paga mais imposto, você está atrelado ao imperador, ou seja, né? Para muita gente aqui é aquelas frases como a gente aprende. Deus está usando o imperador, deixa Deus usar o imperador, né, meus irmãos? Continua para a gente, pastor, por favor. É isso mesmo. Virou a página, né? Isso, por favor. Incentivou e contribuiu com a construção dos primeiros templos e propôs a construção da Basílica de São Pedro. Ensinou seus filhos com a educação cristã. Em 324, Constantino garantiu que cada convertido receberia 20 moedas de ouro e um traje branco para a cerimônia batismal.
12.000 homens foram batizados naquele ano. Olha, Constantino considerava-se o bispo dos bispos, porém não achou sensato batizar-se logo no início de sua conversão, somente há poucos dias antes de sua morte, no ano 337 depois de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa curiosa também que eu aprendi, irmãos. Por que muitos se batizavam perto da morte? Vocês já ouviram falar o porquê? Eu deduzo que eles tinham também uma interpretação errada a respeito dessa salvação. O texto que vai mencionar quem crê e for batizado será salvo, ele só olha a primeira parte do texto. Porque a segunda parte ela vai afirmar que é pela fé, é a crença no Senhor. Então, assim, de algum modo, se eu estou em falha, no finalzinho, batizei e estou salvo. Então, tem um pouco a ver com isso, pastor, mas na realidade, eu não posso dizer se foi o caso de Constantino, tá, meus irmãos? Mas havia-se uma crença de que, no momento do batismo, todos os seus pecados do passado até o batismo são perdoados, não os do futuro. Logo, para você garantir a sua remissão mais garantida, mais plena, você deixava para batizar mais para frente, porque essa ideia de que o batismo ele perdoa o pecado tem a ver com vários acontecimentos e com várias realidades de pessoas que foram batizadas no final da sua vida. Eu deduzo que a intenção aqui de Constantino não foi essa, mas poderia talvez ser. Eu não sei dizer em que data esse ensino criou força na igreja. Então, eles tinham essa ideia de que o batismo perdoa, o batismo é sepultamento. Quem se batiza, os pecados do passado já estão perdoados, não os do futuro. Mas eu creio que a questão mais aqui foi, de fato, política mesmo, e que ele flertava. A outra coisa, irmãos, essa Basílica de São Pedro não é a mesma que depois foi erguida, tá? Mas já era uma... já não deixou de ser o início dela, tá? Então é interessante, né? Essa é outra ideia. Por que ele se considerava o bispo dos bispos, hein, irmãos? O que vocês acham? Por que havia essa autodefesa dele de ser o bispo dos bispos? É porque ele trouxe, né, não somente a liberdade para os cristãos, mas trouxe mais ênfase, né, sobre a religião em si, mais conhecida, deixou-a mais conhecida, e talvez levava esse status assim, tinha essa consideração dos cristãos. Também, mas olha só, Dio, quer coisa melhor do que dizer o seguinte: eu sou imperador e vocês, pastores, presbíteros, bispos, estão debaixo da minha autoridade. Eu mando em vocês. Em outras palavras, aqui é uma máxima que impõe o quê? Vocês são, mas eu estou acima, lamento. E olha só, já que eu com as minhas benesses dou moedas, dou roupas, ajudo vocês a não pagarem impostos, que é coisa melhor. Ô, meus irmãos, percebam aqui, ó, olha a influência. Olha aqui a guerra sendo estabelecida. Ele considerava-se, né? Entendi. Ele mesmo, né? E naturalmente, né, Gil? Aquele líder que já flertava com as benesses do imperador, ia falar o quê? Não, o imperador não é. A gente acabou de sair de uma história de quase 250 anos de perseguição ferrenha. Agora veio o imperador e diz: vocês têm paz, vocês têm as minhas benesses, vocês têm o meu agrado, vocês não pagam impostos, vocês são abençoados. E eu sou só... Dava 20 moedas de ouro para quem batizava. Dava 20 moedas de ouro para quem se batizava. Se fosse nos dias de hoje, hein? Esse camarada, posso dizer, nos nossos dias, os neopentecostais não iam falar apenas isso, iam falar que ele é o Messias, né? Entendeu? Mas hoje já acontece isso, né? Se você vier aqui, você vai ficar rico. De outra forma, eles melhoraram, né, o discurso. Exatamente. Vocês entendem o conflito de igreja e Estado aqui? Né? Onde os interesses econômicos, o interesse de quem domina. Então, percebam, né?
Por isso que eu falei, eu vou ler esses artigos aqui, que eles são bem enriquecedores. Pode ler para nós, pastor? Continua lendo para nós. Aliás, deixa eu pedir para a Maísa, descansa um pouco, pastor. Maísa, leia para nós os acontecimentos, você leu até aqui, né, pastor? Isso, 337. Exatamente. Por gentileza, Maísa, leia para nós. Acontecimentos desfavoráveis à igreja nesse período. Surgimento do primeiro Papa e aumento do poder da igreja. Afluência indiscriminada de pessoas à igreja, inclusive por decreto. Diminuição do nível moral cristão. Surgimento das primeiras imagens e adoração a Maria em lugar de Diana. Transferência da sede da igreja de Roma para Constantinopla, ocasionando uma igreja e um estado dividido. O cristianismo se tornou religião secular, religião do Estado. Os pagãos se tornavam cristãos, nominalmente, sem abandonar seus deuses e objetos de adoração. Os templos encheram-se de relíquias de adoração devido à inconversão dos pagãos. A igreja, cheia de poder e autoridade dada pelo império, tornou-se mais cruel do que as próprias religiões pagãs, quando perseguia aqueles que não concordavam com elas. Era impossível viver uma vida cristã reta dentro da igreja corrompida. Diante deste fato, muitos optaram por abandonarem a igreja e irem para ambientes desertos, onde cultivavam, livres do mundanismo, uma vida de jejum e oração. Ou seja, né, aqui é uma síntese bem curiosa. É claro que aqui, irmãos, não foi tão rápido assim. A gente tem que lembrar que aqui, logo depois do ano 300, mas isso vai criar mais força ainda no ano que surge o novo imperador romano, que é o Teodósio, tá bom? Aí vem a tendências e o aparecimento do poder papal, né? Vamos continuar lendo, deixa eu ver. Aqui. Pode ler para nós aqui, filho. A igreja perseguida passa a perseguir. Sim, até porque agora era uma questão de status quo. Eu preciso ser romano e ser católico para pertencer a todas as benesses do novo Estado e da nova religião, né? Então, conclui para mim, mas isso aqui, nessa parte. No ano de 330, Constantino transferiu a capital do império para a cidade de Bizâncio, a qual passou a ser chamada Constantinopla. Isso contribuiu no fortalecimento do bispo romano, que, ao invés de enfraquecê-lo, ocupou o primeiro lugar, tornando-se bispo dos bispos e rei secular de Roma ao mesmo tempo. Né? O poder, irmãos, mesmo que ele não estava dominando lá como imperador, mas agora tinha a religião como tal. Agora, vamos falar um pouco, deixa eu abrir um outro slide, porque agora, irmãos, a igreja medieval, ainda hoje nós não vamos concluir, eu quero concluir com o imperador Teodósio. Vamos lá, deixa eu abrir outro slide aqui para vocês, para a gente falar um pouco do imperador Teodósio. Aqui. Não, não é esse não. É esse daqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. E a gente vai concluir com esse material aqui. Pode ler para nós, Júnior, por favor, agora, esse slide. O século IV, parte 2. Né? A recuperação do arianismo, a reação papal, concílios ecumênicos regionais e cânone. Aquilo que a gente já vê, a gente vai passar, tá, meus irmãos? A recuperação do arianismo, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá. A morte de Constantino, leia para nós, Júnior, por favor. Após a morte de Constantino, o império foi dividido em 4 partes por seus 3 filhos, Dalmácio, Constantino II, Britânia, Gália, Espanha e Marrocos. Constante, Itália, norte da África. Constâncio, Oriente, Dalmácio.
Sua parte originalmente incluía a Península Itálica, Panônia e norte da África, mas com sua morte foi dividida entre Constantino II e Constante. Então, mais uma vez, né, meus irmãos, aqui esse desenho ele fica até bem interessante, irmãos, porque as cores determinam quem dominava nessas regiões. Percebam que até as ilhas que estão aqui recebem essa cor mais alaranjada. Aqui no norte da África, juntamente com a Itália. Aqui nessa região, né, entre Egito, principalmente Israel, Síria, Ásia Menor, ó, outra área. E aqui Constantinopla, né? Interessante, né? Pode ler para nós, Júlio, por favor? Sim. Após diversas mudanças, o governo ficará exclusivamente sobre Constâncio. Os líderes nicenos foram perseguidos, obrigados a abandonar suas dioceses, sendo que o próprio bispo de Roma foi forçado a assinar uma confissão ariana. A perseguição também começa agora, só que com outra proposta, né? Leia para nós. Juliano, o apóstata, 361, 363. Com a morte de Constâncio, subiu ao poder seu primo Juliano, em 361, que tomou a atitude surpreendente de restabelecer o paganismo greco-romano enquanto religião oficial do Império Romano. Ou seja, né? É por isso que ele tem esse apelido, o apóstata. Por favor. Juliano estudara em Atenas, aonde fora iniciado nas religiões de mistério. Tentou efetuar uma reforma e revitalização do paganismo. Estruturou-o de forma similar à hierarquia cristã, com influência da liturgia imperial. Meus irmãos, não está aparecendo a história do Velho Testamento, que o rei morre, o filho volta a cultuar os deuses cananeus, né? É a mesma história. Parece. Perceba que agora a gente já está debaixo da nova aliança, mas o ser humano é o mesmo, né? O ser humano é o mesmo. Só muda, eu diria, a região, a época, o tempo, mas é o mesmo ser humano. Continua, por gentileza, Júlio. Juliano tentou ridicularizar o cristianismo, bem como impedir que o cristão lecionasse as disciplinas clássicas. Entretanto, sua tentativa de revitalização do paganismo não foram bem-sucedidas, e algumas medidas foram, inclusive, ridicularizadas pela própria população. Por quê? Porque, querendo ou não, depois de ter sido liberado, ter sido validado o cristianismo, agora é uma força que não tem mais como voltar atrás. Uma coisa é você ser um ilegal, outra coisa é você passar a se tornar legal e aquela fé agora ter mais expressão agora política e econômica, né? E aqui, então, continua para nós, Júnior. Concílio de Constantinopla, a vitória final do cristianismo niceno. Maio de 381, Papa Damásio, 366 a 384, Imperador Teodósio. Então, no ano de 379, Teodósio se torna imperador. E aí onde ele vê que aquela questão do concílio de Nicéia ainda estava em pauta, mais uma vez ele convoca um novo concílio, e é por isso que é chamado Concílio de Constantinopla, e aí ele finda essa questão da divisão. Porque, olha só que interessante, irmãos. Percebam que aqui, ó, onde está? Aqui. Aqui, ó. Após diversas mudanças, o governo ficará exclusivamente sobre Constâncio, e os líderes nicenos foram perseguidos, obrigados a abandonar suas dioceses. Constantino, ele teve, sim, algumas atuações contra aqueles que acreditavam na Trindade, ele se envereda para os arianos, mas agora que a gente vai vendo que no desenrolar da história, essa questão religiosa começa a ter várias tensões. E agora começa também, querendo ou não, vamos lembrar, irmãos, se Roma tinha passado por problemas sérios, internos e guerras internas, agora Constantinopla também estava sofrendo dos mesmos males, né? E Roma
continuava também tendo seus embates. Ou seja, por isso que agora o Teodósio I, ele vai fazer uma nova convocação para o novo concílio. E aí, somente em 381 depois de Cristo, é que há esse concílio, e aí acaba a divisão sobre essa questão. E aí é definido que a questão dos arianos deve ser rejeitada. E aí, com Teodósio, agora, de fato, o cristianismo passa a ser a religião oficial, não apenas uma religião autoritativa, ou que tenha a legalização, mas agora passa a ser a religião oficial. Mas percebam o que aconteceu um pouquinho antes. Aqui a gente não vai ter Juliano o Apóstata, ele não tenta restaurar o Império Pagão, o paganismo, e você acha que Teodósio ia querer ir no mesmo tom, tendo em vista que a população ridicularizou, ou seja, a força do cristianismo já era muito grande? Então, eu pergunto a você, será que essa institucionalização também não foi somente um edito por causa da força política? O que vocês acham? Sim. Totalmente, né? Claro. Né? Ou seja, ele poderia até flertar com o cristianismo, sim, mas para que eu vou nadar na contramaré? Meus irmãos, os romanos, eles tinham uma frase muito curiosa, que, se não me falha a memória, a palavra em latim é o tempora, o modus, para cada tempo há um costume. Eles sabiam se ajustar, porque vocês têm que lembrar que os romanos, eles eram muito práticos. Eles sabiam criar algo aonde fosse favorável. Eles não andavam na contramão. Se eles desejavam conquistar os povos, eles precisavam aprender sobre a questão das navegações marítimas, eles precisavam ter vias que dessem acessos. Os romanos, eles eram práticos. Toda essa questão de desenvolvimento, de progresso, se dá de uma forma muito grande com os romanos. E eles também sabiam lidar com essas questões das tensões. Se num primeiro momento perseguir judeus, perseguir cristãos fosse favorável, eles perseguiam cristãos. Se num segundo momento se tornar a religião oficial fosse isso, eles fariam. Podem ver que eles são estabelecidos em cima da cultura grega, ou seja, eles eram muito práticos, né? Então, é aqui aonde, de fato, nasce oficialmente, né? E é por essa razão que aqui, com Teodósio, nasce o Edito de Tessalônica em 381. E com esse Edito de Tessalônica, olha só que interessante, irmãos, 3 coisas passam a dar o tom do seu império e a influência, dar o tom com esse edito, que era a influência do imperador, a questão do dinheiro e a questão da espada. Querendo ou não ser um cristão a partir de 381 era muito perigoso. Ou seja, a chave virou. Agora, quem não fosse um cristão poderia sofrer muito mais, tá bom? Joia, meus irmãos? Sim. Alguma pergunta até aí? Não, tranquilo. Leia para nós, então, Júnior, por gentileza. Concílio de Constantinopla I, a confissão da divindade do Espírito Santo e a condenação do macedonismo. O Espírito Santo é ser criado de Macedônio, patriarca de Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho, e que falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Condenação de todos os defensores do arianismo, diário, sobre quaisquer das suas modalidades. A sede de Constantinopla, Bizâncio, segundo Roma, recebeu uma preeminência sobre a sede de Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Reconfirmação do credo niceno. Isso, aqui é onde surge, né, essa ideia do credo niceno. Agora, percebam, irmãos, ainda existia essa questão dos patriarcados, tá vendo?
Mas aqui já vai tomando uma nova forma, né? Então, Nessa época, o Império Romano estava dividido e muitos dizem que esse edito, que é o Edito de Tessalônica, acaba, querendo ou não, foi algo que ele cria o edito para unificar, né? Mas assim, a gente tem que lembrar que lá em Roma estava tendo muitos problemas, né? Pode falar, Júnior. Com esses embates e a confirmação do credo de Nicéia, parece que também define a cristologia, né? Sim, sim, exatamente. A cristologia nasce, vamos dizer aqui, e não só a cristologia, né, Júnior, mas também a questão da discussão da trindade, né? Começa com a questão da cristologia, a questão da trindade já era debatida lá com Ário também, né? Mas assim, vai se fortalecendo, né? É aí onde entra aquilo que eu falo para vocês nas nossas aulas de teologia sistemática, que aqui a igreja estava fazendo teologia sistemática. Estava fazendo teologia sistemática, né? O lado ocidental foi se enfraquecendo. Em 410 depois de Cristo, houve as invasões do Império Romano pelos bárbaros e outros povos que não eram romanos. E do lado nasce então do lado ocidental o papado, como eu disse para vocês, com Leão I, onde ele se autodenomina o líder cristão sobre todas as outras lideranças, mesmo sobre Constantinopla. Ou seja, olha aí os embates, olha o poder. Já que não tem a figura mais do imperador, já que os bárbaros agora dominam Roma, Roma cai, mas tem quem? O bispo de Roma, que agora, segundo eles, ele é a voz de todos os demais, tá bom? E leia para nós, Júnior, para a gente estar concluindo aqui esse slide. Os concílios e o Quênon. O concílio de Laodiceia, 363 e 364, sínodo de regional, mais ou menos 30 clérigos. Cânon 59, restringiu as leituras nos templos somente aos livros canônicos do Velho e Novo Testamentos. Cânon 60, lista de tais livros, sua autenticidade é questionada, sendo possivelmente a edição posterior. Decreta que o Novo Testamento conteria 26 livros, omitindo o Apocalipse. O Antigo Testamento incluía os 22 livros da Taná, mais Baruch e o livro de Jeremias. Aqui uma coisa curiosa, meus irmãos, olha só. Restringiu a leitura nos templos, somente aos livros canônicos do Velho e Novo Testamento, dando uma ideia assim já de influência por parte da política, né? E aqui para a gente continuar lendo para nós, Júnior, só essa primeira parte. O Concílio Sínodo de Cartago III, realizado em 28 de agosto de 397, publicou uma lista canônica. Aí aqui os livros, né, que eles também colocaram. E para a gente encerrar a aula de hoje, o Concílio e o Cânon. Pode ler? Pode ler, por favor. Parece-nos bom que, fora das escrituras canônicas, nada deve ser lido na igreja sob o nome Divinas Escrituras. As escrituras canônicas são as seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 4 livros dos Reinos, 2 livros dos Paralipomenos, Jó, Saltério de Davi, 5 livros de Salomão, 12 livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite, Esté, 2 livros de Êxodo e 2 livros dos Macabeus. E do Novo Testamento, 4 livros dos Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo, uma do mesmo aos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas e o Apocalipse de João. Isso se fará saber também ao nosso santo irmão e sacerdote Bonifácio, bispo da cidade de Roma, ou a outros bispos daquela região, para que este cânon seja confirmado, pois foi isto que recebemos dos padres como lícito para ler na igreja. Concílio de Cartago, 419. Olha aí, menos de 100 anos, as coisas já começaram a se complicar, né, meus irmãos?
né? Já começaram, porque alguns livros aqui apócrifos também já eram debatidos. É claro que esse debate ele vai se intensificar, e aí a gente vai ver, de uma forma ou de outra, que essa opinião não era a única opinião que se tinha, né? Mas é bem interessante, né? Tá bom, meus irmãos? A partir da aula que vem, a gente vai começar a trabalhar, principalmente a partir aqui do início da Idade Média. Tá bom? Ok. Tá. São muitas informações. Vamos continuar lendo os nossos livros, assistindo os nossos vídeos. Eu vou parar a gravação aqui agora, né? E vou só fazer um apontamento dos materiais extras, tá bom, meus irmãos? Para vocês estarem assistindo. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Joia, então. Então, que Deus abençoe os meus irmãos, dê um excelente final de semana. E, Ok. querendo Deus, nós continuamos sobre essa temática, com a permissão de Deus, na semana que vem, tá bom? Tá bom. Fiquem mais um minuto aí na classe, tá bom? A graça e paz a todos os irmãos aí. Bom final de semana. Deus abençoe, meus irmãos. Só fiquem mais um minuto na classe. Parar a gravação. Deus abençoe.